Boa noite a todos e a todas. Nós estamos hoje numa aula aberta do nosso curso de Direito Imobiliário da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Hoje, recebendo um estimado amigo, grande jurista, processualista, professor Fred Didier. Nós temos na presença dele, que gentilmente aceitou desde o primeiro momento do convite para participar, ele que sabe que é um estimado amigo e que admiro há muito, nós temos uma relação há muitos anos, e gostaria de primeiro apresentar o professor Fred para todos, embora isso até fosse desnecessário, tenho certeza, para todos vocês. O professor Fred Didier, ele possui graduação pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Direito pela Universidade Federal também da Bahia, doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, livre docência na Universidade de São Paulo, atualmente, além de membro da Academia de Letras da Bahia, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Ibero-Americano e também do International Association of Procedural Law, ele é também um titular, aliás, recentemente, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, além de um dos grandes responsáveis pelo Código de Processo Civil na comissão, inclusive na Câmara dos Deputados, do Código de Processo Civil 2015. O professor Fred Didier, ele sempre, em seus trabalhos, nos seus grupos de pesquisa, em todas as frentes, inclusive não só de pesquisa, mas inclusive de atuação profissional, é um exímio processualista, sempre à frente, não só no Brasil, com obras de peso, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, vem apresentando sempre uma construção muito positiva, inovadora do direito processual civil, o que vem, inclusive, tendo muitas repercussões no exterior. Um dos temas que é o nosso foco de hoje, ações aqui envolvendo negócios processuais nas ações locatícias, sem dúvida nenhuma, um dos grandes temas também de predileção do professor Fred Didier, e por isso eu estou muito feliz de poder estar presente aqui com ele nesse momento especial para o nosso curso de especialização, um curso que está indo para o 12º ano, ininterruptamente, atualmente com 3 turmas simultâneas, mais uma de orientação, num momento até de crise no setor e também num momento de dificuldade. Nós estamos superando isso por meios virtuais que, por incrível que pareça, vem permitindo encontros como esse, que não eram tão comuns e tão fáceis, especialmente por uma agenda atribuladíssima do professor Fred. Então, Fred, muito obrigado pela aceitação do convite. Não poderia deixar de me expressar essa minha felicidade, que é inegável aqui hoje, e quero te dar a palavra, porque o que nós queremos mesmo é muito te ouvir, e todos aqui presentes, não só os nossos alunos, como convidados e todos aqueles que estarão também acessando na TV PUC e nos outros canais da PUC, todos oficiais. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, meu querido William. Está me ouvindo bem? Excelente. Boa noite a todo mundo. Primeiro, agradecer meu amigo William, meu amigo de mais de 2 décadas, meu contemporâneo de geração, já foi meu advogado, já foi meu procurador. Obrigado. Me escreveu, ele foi meu procurador na PUC de São Paulo, né? Em 2002, quando eu me submeti à seleção para o doutorado na PUC, lá se vão 19 anos, meu amigo. 18 anos e meio, né? Porque foi em novembro de 2002, 18 anos e meio. E agora estou aqui mais uma vez na PUC, que é a minha casa de São Paulo, né? Minha casa de São Paulo, onde eu me doutorei. Agora falando nesse curso, acho que é a primeira vez que eu falo desse curso, e até porque eu não sou um especialista em direito imobiliário, né? A minha relação com direito imobiliário é uma relação de advogado, curioso, mas não sou um especialista. Mas aí eu acho que o William quis juntar uma certa predileção minha pelo assunto dos negócios processuais, que ele sabe que eu tenho, até mencionou, com
o processo, né? Vou chamar assim de processo imobiliário, que é um processo que me parece realmente permitir ser um processo muito amigável para a celebração de negócios jurídicos processuais. Então, eu vou dividir a minha exposição em duas partes. Primeiro, eu vou fazer uma introdução sobre o que é negócio jurídico processual. E depois eu vou tentar passear um pouco no contexto das ações coletivas, das ações locatícias, e dando exemplos de que maneira os negócios processuais podem ser interessantes para o contexto das ações locatícias. Então, eu vou falar um pouco sobre negócio jurídico processual. Vamos ficar na mesma página, né? Vamos tentar entrar na mesma página aqui e evitar incompreensões. O negócio jurídico processual é um negócio jurídico. Portanto, ele é um ato jurídico voluntário, né? Voluntário, em que quem pratica o ato pode trabalhar com a sua vontade sobre os efeitos, sobre as consequências jurídicas que aquele seu ato pode ter. É isso que caracteriza os negócios jurídicos. Agora, o fato de ele ser um negócio jurídico, que é fácil de a gente perceber, não é o problema. O problema é saber o que torna esse negócio jurídico um negócio processual. E aí, a forma mais fácil e óbvia e tautológica de se dizer que o negócio jurídico é processual é a gente dizer que o negócio jurídico ele é processual quando tem por objeto o processo. Aí você vai dizer, mas Fred, isso é óbvio, e eu não vim aqui numa especialização da PUC de São Paulo para poder ouvir que negócio jurídico processual, o negócio tem por objeto o processo, porque isso é tautológico. A gente precisa saber o que é processo nesse contexto para saber quando o negócio ele é processual. E aqui processo, para a gente entender o que é processo, para fins de conceito de negócio processual, vamos partir da premissa de que processo recebe aqui, ou tem aqui duas acepções. A primeira acepção é processo como um conjunto de atos. Um conjunto de atos organizados, concatenados, para a produção de um ato final, que é a decisão. Processo aqui é procedimento. Nessa primeira acepção, o processo é o procedimento. Os atos organizados, encadeados, para a produção do ato final. Petição inicial, citação, audiência, contestação, prova, sentença. Então, esse conjunto de atos se chama processo. Então, o processo aqui é um conjunto de atos. No segundo sentido, o processo é um conjunto das situações jurídicas que decorrem desses atos. Os atos processuais, os atos que compõem o processo, eles, à medida em que se desenvolvem, eles vão produzindo situações processuais. Vão produzindo, por exemplo, direitos processuais, o direito de recorrer, o direito de contestar, deveres processuais, o dever de julgar, o dever de agir com boa-fé, ônus, faculdades, poderes. Esses direitos, ônus, faculdades, poderes, legitimidades, competências processuais compõem um conjunto, que é o conjunto das situações jurídicas processuais. Processo é também isso. Então, processo é, a um só tempo, um conjunto de atos que se organizam, que se encadeiam para a produção de um ato final, e um conjunto de situações jurídicas que decorrem desses atos. Poderes, deveres, ônus, faculdades, competências, legitimidades. Pois bem, se processo é a soma dos atos e das respectivas situações jurídicas, o que é um negócio processual? Negócio processual é qualquer negócio jurídico que tenha por objeto um desses atos do processo ou as situações jurídicas processuais. Sempre que eu puder mudar os atos do processo, quer porque eu vou mudar a própria ordem dos atos, quer porque eu vou mudar cada um dos atos. Eu posso fazer um negócio para tratar da penhora.
Posso fazer um negócio para tratar da petição inicial, um negócio para tratar da perícia, que são atos do processo. Se o objeto do meu negócio é um dos atos do processo, ou a própria organização dos atos, ou se o objeto do negócio é uma das situações jurídicas que decorrem desses atos, meu negócio é um negócio processual. Então, o negócio é processual quando ele tem por objeto o processo. Ter por objeto o processo é ter por objeto ou os atos que compõem a cadeia procedimental, ou a própria cadeia procedimental como um todo, ou as situações jurídicas processuais. Vou dar um exemplo de cada um deles. Exemplo bobo, para que vocês comecem a cabeça comece a ilustrar, né? Ficar mais iluminado. Todo mundo aqui já celebrou um foro de eleição. Todos já celebraram um foro de eleição. Perceba que o foro de eleição é um negócio sobre competência. Portanto, se é um negócio sobre competência, é um negócio sobre uma situação jurídica processual. Notem que no foro de eleição você não muda nenhum ato do processo. Os atos do processo permanecem os mesmos. Você não negocia sobre os atos do processo, você negocia sobre uma situação jurídica que é a competência. Suspensão convencional do processo. As partes convencionam que o processo vai paralisar. Ora, um acordo de paralisação do processo é um acordo para suspender o fluxo do procedimento. A gente convenciona que o fluxo do procedimento vai ficar parado. Perceba que é um acordo sobre os atos, na verdade, sobre o procedimento, né? Eu disse a vocês que o negócio processual pode ter por objeto o conjunto dos atos ou o próprio ato. Então, veja que uma suspensão convencional do processo é um negócio sobre o procedimento. Eu dei esses dois exemplos para que vocês percebam os dois grandes tipos de negócio jurídico processual. Negócio sobre os atos, negócio sobre as situações jurídicas. E dei dois exemplos bem conhecidos para que vocês não pensem que o assunto é um assunto alucinado, assim, um assunto que não existe. Existe muito. Pois bem, o que aconteceu com o CPC e por que o William criou esse ponto na especialização dele? Que, conforme ele me disse aqui, já tem 14 anos, seguramente nas primeiras turmas esse ponto não existia. Seguramente não existia. Por que hoje existe? O que o Código de 2015 fez que transformou esse assunto num assunto fundamental? É o seguinte, meus caros, até o Código de 2015, no Código passado, a gente tinha um rol de negócios processuais típicos, como o foro de eleição, como a suspensão convencional do processo. Isso já existia como negócios tipicamente previstos. Àquela época, quem tratava do assunto e considerava os negócios processuais como possíveis, não eram muitos que consideravam, mas quem considerava admitia os negócios processuais usando como exemplo exatamente os negócios processuais típicos, os que já existiam. A desistência ao negócio, a renúncia ao negócio, a aceitação da decisão ao negócio. Todos os negócios típicos que sempre existiram. Então, os negócios típicos eles eram previstos e para quem admitia a categoria dos negócios jurídicos, eram esses os exemplos utilizados. Vem o Código de 2015, e traz o artigo 190. O artigo 190 do Código de 2015, que não tem correspondente no Código passado, ele na verdade, o 190 é uma cláusula geral que permite negócios processuais atípicos. Ou seja, permite que se elaborem negócios processuais sem previsão legal expressa para cada um deles. A lógica aqui é uma lógica semelhante à que já existe há muitos anos no direito material. Os negócios jurídicos no direito material, eles podem ser atípicos. Você pode criar um negócio jurídico. Existe a liberdade negocial como uma dimensão muito importante da autonomia da vontade, da autonomia privada, que é uma dimensão da liberdade. Isso no direito material é muito tranquilo.
O que é que o 190 fez? Pegou essa mesma lógica e aplicou para o processo. Ou seja, no processo, os negócios sobre o processo, eles não precisam ser típicos. Os negócios sobre o processo podem agora ser atípicos. Você pode bolar um negócio. Pode bolar, pode criar. Ou seja, agora você pode, por negócio, definir as regras processuais do seu caso. Então, perceba o que aconteceu. As partes agora podem convencionar as regras do jogo. As partes agora não precisam necessariamente se valer das regras processuais estabelecidas pela lei. Então, no nosso contexto aqui, pensa num contrato de locação. Se você quisesse ir para o judiciário, você ia se valer de algumas ações locatícias, tal como previstas em lei, com as peculiaridades processuais previstas na lei de locações. Agora, a partir do Código de 2015, é possível construir uma ação de locação, ou seja, construir por negócio um procedimento locatício para o seu caso, para o seu problema. Ou seja, é a diferença que existe entre um processo prêt-à-porter, um processo pronto para que você leve, como a gente vai nas lojas e compra roupas prontas para poder... Eu tenho dificuldade com isso por conta da minha complexão física, mas as lojas vendem roupas prontas, eu tenho que ajustar, tenho que encontrar uma que se ajuste minimamente ao meu corpo. Do que você fazer uma roupa sob medida. Uma roupa sob medida, uma roupa de alfaiataria, é uma roupa que vem exatamente de acordo com as suas características. Ela é feita para você, para a sua situação. Imagine que nós fomos educados a querer o processo, aceitar o processo, tal como o legislador previu, para qualquer que seja o caso. Pouco importa as peculiaridades dele. Agora é possível construir o modelo de negócio, o modelo de processo adequado para o seu caso e construir isso convencionalmente. O artigo 190 na minha opinião, já falei isso em diversas oportunidades, o mais importante, o mais impactante dispositivo do CPC de 2015. Aquele com maior aptidão de mudar o modo como a gente compreende o processo. Já disse isso várias vezes. E não é por acaso que não existe nenhum assunto do novo CPC, sobre o qual mais se tenha escrito depois do CPC de 2015. É o assunto que tem mais livro, que tem mais dissertação de mestrado, mais tese de doutorado, tem mais coletânea, muita coletânea sobre o assunto. E não só isso. É o tema, perceba bem o que eu vou dizer agora, negócios processuais atípicos. É o tema do CPC de 2015 que mais repercutiu em outros atos normativos depois dele. Meus caros, vou fazer um breve resumo aqui. Em 2018, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou 2 portarias da PGFN para regulamentar negócios em execução fiscal. Perceba, regulamentar negócios em execução fiscal federal, que deve ser algo em torno de 15% a 20% dos processos que tramitam no Brasil. Em 2019, a Lei de Liberdade Econômica, ela não só refere expressamente ao artigo 190 do CPC, ela refere para falar de negócios envolvendo a Advocacia Pública Federal, negócios processuais envolvendo a Advocacia Pública Federal, como ela, pela primeira vez, usa o termo negócios processuais. Porque o termo negócios processuais, o rótulo, ele é um rótulo criado pela doutrina. Mas, de tal modo, estava sendo suscitado que a Lei de Liberdade Econômica incorporou esse rótulo. A Lei de setembro de 2019.
No pacote anticrime, que foi de dezembro de 2019, e que mudou a lei de improbidade administrativa, vocês vão ver que o pacote anticrime, ele não só diz expressamente que a colaboração premiada é um negócio processual, não só diz isso, como expressamente previu o acordo de não persecução cível no âmbito da improbidade. E o acordo de não persecução cível é um exemplo de negócio processual, é um pacto de não petendo. É um pacto de não petendo. A lei de falência, que foi aprovada no final de 2020, como vocês sabem, a nova lei de falência e recuperação, ela expressamente diz que o artigo 190 se aplica no contexto da falência e recuperação. Expressamente isso. A lei de transação tributária, que é de abril de 2020, expressamente prevê acordo para troca de bem penhorado ou bem dado em garantia em juízo, no contexto de execuções fiscais, que é um negócio processual. Os projetos de CPC peruano e argentino que surgiram depois do nosso, o peruano acabou de ser entregue, o argentino foi entregue no ano passado, os dois expressamente trazem artigos inspirados no nosso 190. Inclusive, é previsão expressa de inspiração. É confessada, é uma previsão confessada de autoinspiração. Hoje não existe, eu não me lembro de nenhum TAC que eu tenha celebrado, e olha que eu advogo bastante no contexto com o Ministério Público, não me lembro de um TAC que não tenha negócio processual. O próprio Conselho Nacional do Ministério Público tem uma resolução, que é a resolução 118 do CNMP, que disciplina negócios processuais envolvendo o Ministério Público. Então, por que eu estou falando isso tudo? Eu quero mostrar para vocês que negócios processuais não é apenas algo que existe na prática e tem sido muito utilizado, eu como advogado uso demais, mas é algo que também tem sido percebido pelo legislador como importante e veja, não há nenhum assunto do CPC de 2015 mais referido por leis posteriores do que os negócios processuais. E aí vem, agora, podemos chegar na segunda parte da exposição. A segunda parte da exposição e no âmbito das locações? Como é que a gente pode pensar agora numa ação locatícia tailor-made, para usar uma expressão em inglês, que é engraçadinha, né? Tailor-made, feita por um alfaiate, feita sob medida. É possível pensar numa ação locatícia, num processo locatício feito sob medida? É. E aqui é preciso estabelecer uma premissa. Duas premissas. A primeira premissa é: temos que distinguir, para avaliação da licitude dos negócios processuais locatícios, vamos chamar assim, locações residenciais de locações empresariais. Eu acho que é preciso fazer essa distinção, porque aí a gente estabelece a segunda premissa. Porque há uma tendência pelo desenvolvimento do direito à moradia no Brasil de haver um espaço menor de negociação processual na locação residencial do que na locação empresarial. Por quê? Porque a gente sabe que a lei do inquilinato é uma lei, em boa medida, protetiva do inquilino. Em boa medida, protetiva. Tanto que entrou para a história como lei do inquilinato. Na verdade, seria lei das locações, mas entrou como lei do inquilinato. Pode ser até um ato falho. Então, eu penso que é importante ele fazer partir dessa premissa para poder ir calibrando a autonomia da vontade. Isso não quer dizer que haja pouca autonomia da vontade. Não há pouca autonomia da vontade, nem na locação residencial, nem na locação empresarial. Não há pouca. Mas eu diria que no âmbito residencial, ela tende a ser menor. A princípio, é a minha primeira impressão. Feitas essas considerações, eu vou dividir por tema
negócios por tema. E eu vou começar com negócios envolvendo justiça multiportas. A ideia de justiça multiportas é a ideia de diversos métodos de solução de conflito. O nosso sistema é um sistema em que há diversas possibilidades de solução de conflito, não exclusivamente a ida ao judiciário. Os contratos de locação, eles podem conviver com isso. E é importante aqui partir de uma premissa. O nosso sistema de justiça multiportas, quer dizer, diversas portas de resolução de conflitos, diversas portas com meios de solução de conflito, ele é um sistema curioso porque ele é aberto. O que significa isso? As partes podem criar o seu próprio método de solução de conflito. Mesmo havendo vários, a mediação, conciliação, arbitragem, judiciário, mesmo havendo vários, nada impede que se crie um outro, mais um e mais um. Quer dizer, é um sistema que tem várias portas e, além disso, permite que outras portas sejam criadas. Isso é um ponto que nem sempre é muito difundido, mas que é um ponto muito importante, porque isso é uma novidade do CPC. O CPC de 2015, embora um Código de Processo Civil estatal, ele já no artigo 3º, parágrafo 3º, diz isso, que há um sistema de atipicidade dos meios de solução de conflito. Então, as partes podem pensar nisso. Então, a elaboração do contrato é um momento interessante para a gente pensar nesses modos. E o contrato de locação, a gente sabe que existe convenção de arbitragem, contrato de locação. Convenção de arbitragem é um negócio processual. É claro que a convenção de arbitragem em contrato de locação ela é mais interessante para ações revisionais ou de renovação. Por quê? Porque o despejo, especificamente, ele exige atos de execução que o tribunal arbitral não pode praticar. Mas para renovação e para revisão, pode ser bem interessante, ainda mais para locações empresariais. Então, a convenção de arbitragem é um exemplo de negócio processual típico, que pode ser utilizado para contratos de locação. Eu mesmo agora estou numa arbitragem instaurada, fundada num contrato de locação. É uma arbitragem empresarial, é uma locação empresarial e é uma arbitragem para discutir revisão e renovação. Um outro tipo de acordo são os acordos relacionados à mediação ou conciliação. Acordos para estabelecer mediação obrigatória, ou conciliação obrigatória, ou notificação obrigatória com tantos dias antes de se propor qualquer ação. Ou seja, acordos que estabeleçam uma fase obrigatória pré-juízo, anterior ao juízo. Quer dizer, isso é muito interessante. Por exemplo, um acordo para estabelecer uma câmara de mediação prévia, obrigatória, antes de se propor uma demanda. Isso pode ser feito em locações. Isso também é um negócio processual. Inclusive escolhendo o mediador, escolhendo as regras da mediação. Isso tudo pode ser feito. Um segundo grupo de exemplos, o grupo de exemplos é o exemplo das portas de acesso à justiça. O segundo grupo de exemplo são os negócios em torno das comunicações processuais. Citação, intimação. Vejam, aqui eu quero fazer uma referência à lei de licitação, ou à lei de locações. Percebam que no artigo 58, inciso 4 da lei de locações, que é uma lei de 91, né? 91, né? Estamos falando de 30 anos atrás. O artigo 58, inciso 4 diz: desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far-se-á mediante correspondência com aviso de recebimento. Ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou facsímile, ou ainda, sendo necessário, pelas demais formas do Código de Processo Civil. Percebam que a lei de locação já prevê um negócio aqui sobre um negócio em torno das comunicações. A própria lei de locação.
Prevê que o contrato prevê isso. E é interessante vocês entenderem hoje, 30 anos depois, a importância dessa regra. Porque em 1991, percebam bem isso, em 1991, o CPC de 73, em 1991, colocava a citação por oficial de justiça como a citação regra. A citação por oficial de justiça era a regra em 91. Daí a importância desse dispositivo, tem que ser contextualizado historicamente. E o aspecto revolucionário dele. Quer dizer, ele permitia um negócio processual que muda o modo de comunicação, o modo de citação. Citação por telex, citação por facsímile. Isso em 1991, num sistema em que a citação era por oficial de justiça. Em 93, 2 anos depois, o CPC de 73 é alterado para inverter e colocar a citação postal como regra. A citação postal como regra só se torna regra em 93. 93. É importante isso, que as pessoas também não se lembrem disso. E é importante contextualizar. E por que eu estou buscando esse paradigma histórico? Para mostrar para vocês como é absolutamente possível negociar amplamente as comunicações processuais no contrato de locação. Se já era possível naquele contexto de processo ultra fechado, ultra preclusivo, ultra rígido, que era de 91, quanto mais hoje num sistema tão aberto. Tão aberto. Veja, recentemente, eu estou com um caso envolvendo um despejo empresarial, está tramitando há 3 anos. Já houve, sei lá, 5 ordens de despejo, a gente não consegue cumprir. Agora a parte está fugindo. No momento de intimar para desocupar, está fugindo. É uma situação muito bizarra. Então, você pode, por exemplo, por negócio, lá no contrato de locação, estabelecer a possibilidade de deixar a comunicação no lugar, no imóvel, independentemente de quem esteja lá. Se você entregar lá, comprovar que entregou lá, está feita a citação. Ou está feita a intimação para poder desocupar. Mesmo havendo recusa. Isso pode constar no próprio instrumento da locação. É muito importante a gente perceber que o advogado do foro, o advogado forense, ele tem que se preocupar agora com a redação dos instrumentos. E na redação do instrumento do contrato, poder prever, poder antever diversos problemas práticos e já tentar resolvê-los como esse. Se a gente tivesse a previsão de que a intimação para desocupar poderia ser feita, seria considerada feita no local do imóvel, mesmo havendo recusa, as coisas já teriam andado mais rapidamente. Um desse exemplo que eu estou agora. Quero também mostrar um outro paradigma normativo que mostra como negociações em torno do modo de comunicar, de citar ou de intimar, é algo plenamente compatível com o sistema das locações. O Código de Processo, artigo 242, parágrafo 2º, nosso Código de 2015, reproduz regra do Código passado, que diz assim: o locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel procurador com poder para receber citação, será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado de recebimento dos aluguéis. Ou seja, há uma previsão expressa de um negócio jurídico que é a outorga do poder de receber citação em locação. Quer dizer, o locador poder autorizar, como qualquer pessoa pode autorizar, que seu advogado receba a citação. Só que aqui, curiosamente, percebam, há uma previsão expressa para o locador. Por que eu usei esse paradigma? É porque é mais uma previsão legal de negócio processual em torno do modo de comunicação, em que você negocia o modo de comunicar. No caso aqui, a pessoa que deve ser comunicada. Então, eu entendo que o espaço das comunicações é um espaço muito vasto
e muito interessante para a negociação processual. Um outro ponto que eu quero destacar é uma sugestão que minha sócia, Laiana Piau, que está fazendo um mestrado na FGV em São Paulo, e vai escrever sobre negócios processuais imobiliários, e ela trouxe um exemplo, eu vou falar outros exemplos aqui que ela me sugeriu, esse é um deles, que é muito útil para casos em que você tem de discutir uma indenização no bojo da locação. Por exemplo, indenização por fundo de comércio, se for o caso, que é a previsão da bifurcação do procedimento. Você expressamente no contrato dizer que o procedimento ele vai se separar em duas fases. Uma fase de averiguação da possibilidade de encerramento da locação e a outra fase para apurar o valor. Para que não haja mistura e o processo se organize de modo mais interessante. Isso, para a arbitragem, também é muito, muito importante, né? Você pode melhorar até a própria convenção de arbitragem. Quem atua em arbitragem sabe que a bifurcação da arbitragem ela é muito útil, até porque, por exemplo, a perícia para poder apurar o valor, ela só se justifica se ficar reconhecido que há algo a indenizar. Então, não preciso fazer uma perícia sem antes definir se há algo a ser indenizado. Então, você bifurca para primeiro verificar se há direito à indenização, e aí depois, uma vez verificado, você paga a perícia para poder ver qual o valor da indenização. Então, essa bifurcação do procedimento, que pode valer também para o processo estatal, não é só para a arbitragem. Quer dizer, a arbitragem e processo estatal pode fazer para as duas coisas. É também um negócio que me parece interessante. Um outro espaço muito útil e muito propício para a negociação é a negociação em torno da participação dos sujeitos do processo. O William sabe que eu defendo já há alguns anos, há 7 anos, para ser mais preciso, eu escrevi esse texto em 2014. Eu defendo a possibilidade de legitimação extraordinária por negócio. Ou seja, a possibilidade de, por negócio, atribuir a alguém a legitimidade para estar em juízo em nome de outrem. Então, por exemplo, eu sou locador de um imóvel em São Paulo, vamos imaginar. Mas eu atribuo a William a legitimidade para entrar com ação de despejo para mim. Não é que o William vai ser meu advogado, não. O William vai ser o autor da ação. Quer dizer, o imóvel é meu, o crédito é meu, mas ele vai ser o autor da ação, vai propor a ação de despejo em meu nome. Quer dizer, para tutelar o meu direito, quer dizer, é em nome próprio, quer dizer, ele vai ser o autor da ação, ele vai atuar em nome próprio no meu interesse. Então, a legitimação extraordinária por negócio. E em contratos de locação, isso é muito útil, porque a administradora do imóvel pode ser a legitimada extraordinária. A administradora do imóvel pode ser a legitimidade extraordinária. Então, isso é muito interessante, muito interessante. E essa atribuição de legitimidade extraordinária, ela não quer dizer que eu estou transferindo direito para a administradora, nem que só ela pode propor. Eu posso propor também. Só que ela também pode. Imagine que eu moro fora do Brasil. E, portanto, não ter que me preocupar com isso. A administradora já recebe um valor por mês, então ela vai cuidar disso para mim. Depois eu reembolso as custas do processo para ela. Não tem problema. Veja que, no caso de locações empresariais, a depender do valor, você pode até pensar em ir para os juizados, porque a pessoa jurídica não pode propor nos juizados. Mas se a locadora, se a administradora de imóvel for uma empresa de pequeno porte, ela vai poder propor nos juizados. E tem outra coisa. Imagine que o locador seja uma pessoa idosa, de difícil locomoção. Se ele for propor nos juizados, ele teria que ir pessoalmente na primeira audiência, e às vezes ele não tem como ir pessoalmente. Difícil locomoção, idoso. A administradora, podendo ser... O administrador ou um terceiro, até pessoa natural, sendo legitimado extraordinário, negocialmente estabelecido do contrato de locação, pode propor ação.
sendo administrador, por exemplo, uma empresa de pequeno porte, ou sendo outra pessoa natural. Então, eu entendo que a legitimação extraordinária negocial, ela é, no caso dos contratos imobiliários, de um modo geral, muito relevante, e no caso da locação também. O outro ponto interessante é, a gente sabe que o sublocatário tem que ser intimado nas ações de despejo. Para ver o que vai fazer. Se ele quiser intervir como assistente, por exemplo, você pode ter uma cláusula na sublocação, uma cláusula no contrato que imponha a proibição do sublocador de se opor à intervenção do sublocatário. Então, é uma proibição de se opor. Ou até um pacto de litigância conjunta. Se sublocatário e locatário estiverem em juízo, os dois devem litigar conjuntamente. O locatário não pode fazer um acordo sem o consentimento do sublocatário. Você pode fazer um pacto de litigância conjunta. Eu mesmo já fui advogado de uma parte adversa, da parte adversa, de duas partes que fizeram esse pacto de litigância conjunta. Tinham que litigar conjuntamente, tinham de recorrer sempre, tinham que contestar. Uma não podia desistir sem a outra consentir, uma não podia fazer o acordo sem a outra consentir. Isso é um pacto de litigância conjunta que é muito interessante em questões envolvendo locatário e sublocatário, que pode estar juntos. Questões envolvendo IPTU. O IPTU quem paga é o proprietário. Então o proprietário está sendo demandado, mas ele sabe, o proprietário, que vai poder regredir depois para buscar do inquilino. É possível pensar em ajustes convencionais que permitam que o inquilino participe desse processo sem oposição do locador. É claro que a outra parte pode se opor, mas deixa a outra parte se opor. Mas se entre eles houver o pacto de um não vai se opor à participação do outro, isso é também bem interessante. Isso pode ser feito. Um outro espaço muito útil de negociação processual no âmbito das locações é dos negócios probatórios. E aí é outro tema da paixão do meu amigo William, né? Negócios probatórios, há muitos possíveis, né? Muitos possíveis. Por exemplo, você pode fazer todos os acordos possíveis sobre perícia. Já no contrato de locação, definir quem vai ser o perito para avaliar isso, para avaliar aquilo, pré-definir o perito, definir o método de exposição da perícia, por exemplo, já definir que a perícia vai ser oral, já definir a distribuição dos custos da perícia, já definir se vai ter ciência técnico ou não, já vai até dispensar a perícia, fazer um acordo de dispensa da perícia, cada um junta um laudo e o juiz decide. Cada um junta seu próprio laudo e o juiz decide. Toda parte pericial pode ser objeto de negócio, isso já no contrato de locação. Você pode, por exemplo, definir que a ação renovatória ela deve ser proposta com documentos indispensáveis, por exemplo, com laudos de profissionais que estabeleçam o valor, 2 ou 3 laudos. O autor teria de juntar isso na inicial para robustecer a sua propositura, a sua demanda. Você pode definir isso. Porque uma coisa que as pessoas não sabem é documento indispensável para a propositura da ação, todo mundo sabe o que é, artigo 320 do CPC, pode ser um documento indispensável por previsão negocial. Quer dizer, o negócio torna o documento indispensável. Então, você pode, por exemplo, estabelecer que uma ação renovatória ela deve vir instruída com um laudo, com 2 laudos, com 3 laudos sobre a respeito do valor. Isso pode estar dito no negócio. Pode evitar ações renovatórias abusivas ou temerárias. Você pode, por exemplo, deixar no contrato, e aqui mais esses exemplos aqui são exemplos também de Laiana, que eu achei ótimos, a definição, a escolha da ata notarial ou de uma escritura declaratória ou de um comprovante de inatividade da empresa locatária como documentos que presumem o abandono do imóvel. Você já pode pré-definir o valor desses atos, dessas fontes de prova, né? Desses documentos.
Já pode estar pré-definido. Presume-se o abandono se houver ata notarial nesse sentido, se houver comprovante de identidade da empresa locatícia, se houver escritura declaratória, ou se houver os três juntos, o conjunto dos três, ou conjunto de dois. Isso tudo pode ser objeto de negócio. Ou uma outra coisa, um outro documento. Então, perceba que no âmbito probatório também há muitas possibilidades de a gente minimizar os problemas relacionados à prova que há nas ações locatícias. Um outro espaço de negociação que é muito interessante, eu até já disse isso num texto que eu escrevi, é o espaço mais profícuo de negociação processual, é o âmbito da execução. O âmbito da execução. Então, percebam comigo aqui. O artigo 63, parágrafo 4º e 64, 63, parágrafo 4º e 64 da Lei de Locações, ele fala da caução para execução provisória no despejo, né? Caução para execução provisória. Mais uma vez, é importante a gente contextualizar. Estamos em 1991, meus caros. 1991. O artigo 63, parágrafo 4º, a redação dele é de 1991. Em 1991, a execução provisória no Brasil, qualquer uma, pressupunha caução. Qualquer uma. O fato de você promover uma execução provisória exigia caução. Era essa a realidade da execução provisória na época. Por isso que se falava aqui em 12 meses. Caução de 12 meses. Porque, claro, tinha que estabelecer uma regra, já que havia prestações periódicas, né? Então, 6 a 12 meses, como depois uma lei posterior acabou dizendo, de caução. Perceba que a Lei de Locações no ponto, ela apenas seguia um padrão geral. Pois bem, desde 2005, até antes, né? Desde 2001, não se exige mais caução para instaurar uma execução provisória. Muito menos no CPC de 2015. Aí você vai dizer, mas tudo bem, Fred, mas não mudou a Lei de Locações e continua exigindo caução para execução provisória de despejo. Beleza. Se você entender que isso não foi revogado implicitamente pelo sistema, já que isso não era uma peculiaridade da Lei de Locação, isso era seguir apenas a regra geral, tudo bem. Você entenda, você vai interpretar, não, está lá ainda, então vou aplicar. Beleza. Mas você pode fazer um acordo para dispensar essa caução. No acordo, você pode fazer, no contrato de locação, um acordo para dispensar essa caução, ou para modular essa caução, para dizer que essa caução é de um aluguel só, e não de 6, nem de 12. Então, essa caução, ela é completamente negociável. Negociável. Você pode fazer acordos sobre a penhorabilidade. Pode fazer acordos sobre a penhorabilidade. Você pode, por exemplo, deixar claro já no contrato que, para fins daquele contrato, seguro-garantia ou fiança bancária equivalem a dinheiro. Ah, Fred, isso está na lei. Tá na lei. O CPC fala que tem que ser seguro-garantia de 30% a mais do valor cobrado, assim como a fiança bancária. Mas até hoje há essa discussão. Na prática, a gente percebe muito isso. Os juízes ficam inseguros para substituir dinheiro por isso. Se tiver uma convenção processual que deixe isso claro, inclusive estabelecendo um percentual diferente, pode ser seguro-garantia com 40% a mais do valor, ou com menor. Você pode negociar até isso. Isso pode ser objeto de negociação. Você pode negociar sobre a impenhorabilidade do bem de família do fiador. A gente sabe que o bem de família do fiador, o fiador em contrato de locação, é penhorável. É penhorável. Mas você pode negociar a impenhorabilidade. Você pode dizer, desse contrato aqui, o bem de família do fiador é impenhorável. Isso pode ser objeto de negociação. Penhora outras coisas, o bem de família dele não. Você pode negociar tornando impenhorável um bem penhorável. Você pode renunciar à impenhorabilidade. Da mesma forma que você pode atribuir impenhorabilidade ao que não tem, você pode renunciar à impenhorabilidade. Por exemplo, você pode renunciar à impenhorabilidade de uma parcela da sua remuneração. A gente não faz empréstimo consignado em banco até 30% do que você recebe, do seu salário, você pode consignar para o empréstimo em banco. Você pode estabelecer no contrato dizendo o seguinte, que é possível penhorar 20% do seu salário para fins de aluguéis. 15% do seu salário. Ou seja, você renuncia a um pedaço da impenhorabilidade
Você pode fazer, e eu já fiz isso, não foi em contrato de locação, foi no âmbito de um condomínio, foi num acordo com um condômino. Mas isso vale, você pode expandir para o contrato de locação. Que é o seguinte, é um condômino, estava devendo um condomínio, e eu era o síndico, a gente fez um acordo para ele pagar. E aí o que é que eu fiz no acordo? Eu coloquei a casa dele, eu disse que a casa seria objeto, seria a garantia daquele crédito. Só que eu não queria hipotecar, porque ele ia gastar muito dinheiro para hipotecar. Então eu fiz uma garantia sem registro, que não é uma hipoteca, mas já é alguma coisa. E o que é essa garantia sem registro? É a renúncia à alegação de impenhorabilidade. Quer dizer, se eu for cobrar aquele crédito, for executar aquele crédito, eu teria que penhorar aquele imóvel e ele não poderia alegar que o bem é impenhorável, porque ele já teria dito no negócio que o bem serve à garantia daquele crédito. A diferença para a hipoteca é que isso não vale para terceiros. Você não vai ter a publicidade de um registro imobiliário. Mas é alguma coisa, é mais do que nada. Isso você pode fazer. E não custa nada, né? A hipoteca não custa um dinheiro. A alienação fiduciária custa um dinheiro. Uma outra sugestão de Laiana, que é interessante, é o seguinte, eu defendo isso no meu curso, e nesse texto que eu escrevi com o Cabral sobre negócio na execução, a possibilidade de acordo para atribuir eficácia executiva a documento que não tem eficácia executiva. Quer dizer, é possível título executivo que não seja um daqueles previstos no 784 do CPC. E um exemplo que Laiana traz é o seguinte, a possibilidade de as partes escolherem, pré-definirem uma empresa, e essa empresa definir o laudo, acompanhado do orçamento do reparo, eventual prejuízo que o locatário tenha causado. Então, já se definiu o seguinte, se o locador trouxer um laudo de determinada empresa com o prejuízo, acompanhado do orçamento da loja que vai vender o material para poder reparar, esse conjunto, a soma disso tudo, quer dizer, o contrato de locação mais o laudo de uma empresa que verificou o prejuízo, mais o orçamento, esse conjunto de documentos, tornar o contrato de locação líquido para fim de execução. Você pode definir isso no contrato de locação. Então, perceba como a criatividade ela tem um espaço longo para a gente poder trabalhar, né? A gente ficar pensando, os problemas, qual é o problema que eu tenho? Tem o problema com a indenização do reparo, dos danos que o locatário causou no imóvel, aí vai ser difícil, vou ter que estar com ação de cobrança. Eu posso dar um jeito de tornar isso mais simples e partir para a execução. Percebam, meus caros, eu dei vários exemplos aqui, e observar o tempo que me foi dado, até porque o William vai entrar para poder debater um pouco comigo e também tem as perguntas. A ideia foi mostrar para vocês o Instituto e mostrar as diversas possibilidades. E inúmeras outras coisas a gente pode pensar. Agora é colocar a cabeça para trabalhar, fervilhar e pensar de que modo a gente, quando elabora um contrato, possa melhorar o processo para o nosso cliente quando e se esse processo vier. Era isso, meu querido William, nessa primeira parte da minha exposição. Agora, com você. Obrigado. Bem, como eu já tinha antecipado, vocês viram a intensidade da exposição, a forma como introduzir o tema para o nosso direito imobiliário e depois esse avanço fantástico, onde nós fomos brindados com uma carreira enorme de possibilidades para que os negócios processuais possam ser aplicados às ações imobiliárias e, no caso nosso aqui hoje, dedicado às ações locatícias. É interessante dizer isso, o nosso curso de especialização em direito imobiliário, Fred, já alguns orientandos meus já escreveram trabalhos, tanto monográficos quanto artigos, trabalhando com negócios processuais no direito imobiliário, buscando esse contato inicial, mesmo já num curso de especialização, o que mostra, inclusive, uma tendência de
de reconhecimento e desejo pelo tema. E é interessante porque o direito imobiliário ele é muito ligado ao direito material. Historicamente, os especialistas vêm do direito civil, ligados muito ao direito civil, mas nos últimos anos isso vem se modificando e o processo vem ganhando espaço, que é o exemplo que nós fizemos com a proposta do curso, que trabalha com as duas questões, material e processual. E o que você colocou aqui hoje com relação à locação me traz um ponto que foi um alvo já de alguns comentários nossos. Eu, particularmente, antecipo que não vejo obstáculo ao negócio por conta dele, mas é que a lei do inquilinato ela tem uma peculiaridade. Ela tem um dispositivo que é meio uma blindagem a alguns dados históricos de tentativa de descumprir determinados objetivos da lei do inquilinato, que, aliás, é um ponto que você, de certa maneira, já colocou exatamente. Olha, mas tem duas vertentes aqui, cuidado com esse universo, porque é o artigo 45, que diz que são nulas de pleno direito clausos que tendem a elidir os objetivos do presente Código, e dão, mais especificamente, em relação ao direito, portanto, material à renovação e o direito material à revisional, e não propriamente ao procedimento. Mas o procedimento tem essa peculiaridade. Então, a reflexão que eu faço, e gostaria de te ouvir, Fred, é dessa superação, que, a meu ver, ela não é um obstáculo, porque, em primeiro lugar, que os dispositivos de processo relacionados à lei do inquilinato não são tão extensos assim. Então, nós temos o Código de Processo Civil, ele permeia demais a complementação, que é um subsidiário gigantesco, que quase tudo é recurso, enfim, nem há necessidade de menção. E tem um detalhe que eu costumo e gosto de mencionar para os nossos alunos, que é a questão da lei do inquilinato tem que se fazer uma justiça. Ela, em 1991, ela foi uma lei revolucionária em alguns aspectos. E digo, ela foi uma das primeiras leis brasileiras que encarou genericamente a imediata executividade, eficácia das decisões de primeira instância, algo que não se conquistou em nenhum momento, e mesmo quando alguma reforma do CPC de 73 adotou, houve veto presidencial, e há uma busca violenta durante o trâmite do CPC, que também, de novo, não foi, embora, por exemplo, na Itália, há 2 décadas praticamente, nós temos já a eficácia das decisões de primeira instância quanto regra. É só um exemplo, que também era um outro que tinha uma tendência à não aceitação. E aqui não. E a lei do inquilinato trouxe isso numa lei sensível. Ela trouxe isso numa lei sensível para todas as hipóteses. Inclusive hoje, com a possibilidade até de antecipações de tutela importantíssimas no descumprimento de acordos, por vezes até para a saída do imóvel, etc. Aqui, só para já ir concluindo, trazendo uma das primeiras modalidades, enumerando hipótese de tutela antecipada, evidência, quando nem esse nome existia. Lembrando que a tutela antecipada, enquanto denominação geral, foi trazida em 1994, na alteração do artigo 273, ou seja, se tem uma lei que é para ser uma lei receptora de modificações para até estimular o legislador processual, é a lei do inquilinato. Então, me parece que essa ponte histórica é importante para que ela possa dizer, ela não é uma lei hermética, ao contrário, ela é uma lei até que hoje ela ainda tem alguns pontos inovadores em relação até ao próprio Código de Processo Civil. Então, como, por exemplo, liberação, você deu um exemplo fundamental, liberação de caução, quando a própria lei do inquilinato, em despejo por falta de pagamento, libera da caução, quer dizer, para a execução provisória. Eu me lembro uma vez, e estou concluindo, mas é importante esse momento histórico, porque a gente está reconhecendo numa legislação que já tem alguns pontos que pode ser alterado, até já falava com o nosso amigo Alexandre Freitas Câmara em relação a esse ponto, que é uma modificação em alguns pontos que realmente ela não tem mais aquele diálogo tão intenso com as novas propostas do Código de Processo Civil. Mas isso é um ponto à parte, que demanda, evidentemente, uma alteração. E um desses elementos também vem com essa ideia da execução provisória, com a possibilidade da sua realização, e até, quando nós estamos falando em negócios processuais,
me parece que ela é extremamente possível, e é aí que eu queria te ouvir com relação ao artigo 45, por conta exatamente não só desse diálogo, mas também porque quando as próprias partes estabelecem uma previsibilidade desta, e não é uma alocação que trabalha, inclusive, com um lado, que é um lado de proteção, acho que até há um diálogo natural com a própria Lei de Liberdade Econômica, que trabalha uma interpretação da pressuposição de equilíbrio entre as partes, o que permite uma vivificação do próprio negócio. Mas eu estou colocando assim dessa maneira, porque é para te ouvir, mas também mostrar essa intensidade que parece-me que é uma leitura possível, não é? O que você acha? Sem dúvida. Veja, vou fazer um disclaimer para você aqui. A lei de locações, ela vive numa tensão. Processualmente falando, ela tutela muito o locador. Não é brincadeira você pensar em 1991. É porque as pessoas não têm essa dimensão. Ele tem que sempre botar isso. Em 1991, você pegar um rol tão extenso de tutela liminar de evidência. Liminar de evidência. E a galera hoje dizendo que é inconstitucional a liminar de evidência do 311, inciso 2. Tem um ADI no Supremo para dizer que é inconstitucional a liminar de evidência do inciso 2. E ninguém fala nada de uma liminar em diversas hipóteses previstas há 30 anos na ação de despejo. Então, veja, uma lei como essa é uma lei que permite citação por negócio, citação por facsímile, citação por telex. A gente hoje discutindo se cabe citação por WhatsApp. Há 30 anos atrás, por negócio, você admitia uma mudança de citação por acordo por telex. Veja, então, do ponto de vista do processo, é uma lei que protege muito o locador. Do ponto de vista do direito material, é uma lei que protege muito o locatário. Daí porque o artigo 45, ele cria meio que esse obstáculo. Então, o que é uma cláusula que obstrui os propósitos da lei? Porque se a gente pensar processualmente, obstruir o propósito da lei seria uma cláusula que dificultasse a posição do locador. Se a gente pensar materialmente, seria uma cláusula que tornasse mais insuportável a vida do locatário. Posso dar um exemplo? Colocar, só para... Deixa eu só fazer um disclaimer que eu não fiz. Qual foi o disclaimer que eu disse que ia fazer? Um dos itens que eu ia falar aqui era o item dos negócios sobre a tutela provisória. Negócio sobre tutela provisória. Ou seja, uma ampliação, por exemplo, se seria possível você ampliar as hipóteses de tutela da evidência previstas na lei de locações por negócio. Uma outra hipótese de liminar ou uma hipótese de tutela da evidência depois da defesa. Uma espécie de 311, inciso 4, 311, inciso 4, para locações. Mas eu não coloquei. Por quê? Porque eu estou inseguro em relação a isso. Porque eu não sei em que medida, veja, em que medida aquela tutela da evidência ali é o limite de avanço contra o locatário, que já era uma coisa bem avançada. Pensar em liminar, né? Liminar de evidência é um negócio realmente mais... E eu estou inseguro, tanto que eu não falei aqui. Não falei. Muita gente me pergunta isso, porque eu estou inseguro, porque eu acho que talvez aí o artigo 45 fosse um obstáculo. E eu só falei, os exemplos que eu dei aqui são todos exemplos que me parecem estar completamente em consonância com o 45. Então, esse disclaimer é importante para poder responder a sua pergunta. Obrigado. Não, era exatamente integrando com o comentário que você fez, também em relação, que me parece que um dos grandes gargalos, eu ia dar esse exemplo, inclusive você acabou mencionando que é um problema que você está vivendo, mas um dos grandes gargalos, a meu ver, é a história de você ter uma demanda em que as partes já estão citadas, estão representadas por advogado, ou deveriam estar representadas por advogados, e quando você chega na fase do decreto do despejo, você ainda tem que intimar a pessoa para lhe dar 15 ou 30 dias, dependendo da hipótese, a maioria é 15, mas que você cria um gargalo, porque a pessoa obstaculiza isso e, ao mesmo tempo, ela não começa o prazo para isso. E que para mim, isso, inclusive, é um pouco estranho, porque você passa por um período
de debate contraditório, aí você tem uma determinação que, no fundo, assim, é uma para ser cumprida. Primeiro ela precisa ser voluntária para depois ela ser coercitiva. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa já teve o reconhecimento que não deveria ficar no imóvel. Ou seja, se reconhece uma situação de descumprimento da lei e volta para um elemento amistoso de proteção, que é da saída, para depois fazer o ato final. A minha pergunta direta é a seguinte: como nós temos esse ato nesse caso, você acredita que um negócio processual determinando que as partes, uma vez presentes, citadas, devidamente nos autos, ela não é necessária a intimação para desocupação voluntária, já iniciando um prazo específico, que até talvez, para criar um equilíbrio, ao invés de falar 15, falar 30, mas do ato decisório publicado, e não da intimação pessoal. Você cria uma dinâmica ética, ao mesmo tempo em que você garante um prazo maior, você estipula a neutralização do espaço de inutilidade manipulável. Concordo totalmente, plenamente possível. Essa é uma ideia que eu tive até agora para construir com equilíbrio e ética. Você pode construir uma desocupação negociada. Pode ser até faseada, né? Faseada. Eu até, uma das coisas que eu tinha notado aqui nas minhas para preparar essa aula é que a lei de locações, lá no artigo 63, parágrafos 2º e 3º, eu acho, que falam da desocupação de escolas, igrejas, hospitais, e aí falam que tem que ter um tempo, né, para você, nas férias. A lógica ali determinadas locações não podem ser, determinadas desocupações não podem ser feitas de modo imediato. Isso aí me fez despertar a ideia de que é possível a gente realmente negociar a desocupação. Pegar um pouco da lógica do processo estrutural, William, e fazer pensar a desocupação, que muitas vezes é uma desestruturação. Há determinadas desocupações que são desestruturações. E desmobilizar um hospital, você fasear isso tudo pode ser negociado. Exatamente. Aliás, já fui consultado exatamente nesse caso, porque é um problema. Você tem UTI, você tem uma zona de enfermidade, você tem, às vezes, maquinário que depende de um transporte diferenciado. Então, às vezes, até a própria execução ela só se viabiliza a partir de uma proposta estrutural, porque, senão, você não consegue viabilizar nem superar os prazos superprotetivos da legislação. Então, talvez você já pudesse criar, vamos dizer assim, o que seriam os protocolos de desocupação, que você não precisaria estruturar perante o juiz, porque você já teria estruturado no contrato o desempenho desses atos executivos. Então, é sensacional. Acho que totalmente interligado, de novo, a essa... Então, você também acha que não... O exemplo da não necessidade de intimação pessoal é um que supera o problema em relação a 45. Concordo. É exatamente isso que eu penso. Perfeito. Já temos algumas perguntas aqui. Uma delas é uma pergunta interessante para a capital de São Paulo, só para quem estiver vendo nacionalmente, é que nós em São Paulo temos uma peculiaridade, o Fred, que já esteve muito por aqui, também sabe, claro, e atua ainda aqui, claro, evidentemente, que nós temos a peculiaridade dos foros regionais. E a pergunta aqui é se é possível a eleição de foro regional em razão agora dessa... Eu sei que nós vamos tocar exatamente um dos pontos sensíveis dos negócios e onde a doutrina praticamente tem uma uniformidade, mas, enfim, é uma excelente pergunta para abordagem. O foro regional é um mistério. Acho que a nossa geração não se debruçou sobre isso, tratou isso como um tabu. Porque, pense bem, o foro regional é uma subdivisão do território. Então, na lógica, né, se o território, a competência territorial, ela é relativa, uma subdivisão da territorial deveria ser relativa também. Só que, tradicionalmente, isso é uma concepção bem tradicional, se entendeu, desde sempre, que a subdivisão de um território, de uma comarca, por exemplo, atende interesses de administração judiciária, interesses de ordem pública. E aí se pensa que esses foros regionais são de competência absoluta, embora
uma subcompetência territorial. Não tem previsão legal no CPC para isso. É o modo como se compreende isso. Então, se você compreende que isso é competência absoluta, você não poderia negociar. Porque imagine que eu fico imaginando em São Paulo, a gente teve aqui competências, em Salvador tinha competências, a gente chamava de distritais, né? Quando eu comecei a advogar, Salvador tinha os seus distritos. Um distrito de Salvador, específico, que era por acaso o distrito onde eu morava, ele era chamado de cemitério de casos. Se o seu caso caísse lá, não sai do lugar, a ponto de as pessoas mentirem nos seus endereços. As pessoas mentiam nos seus endereços na hora de protocolar para não cair ali. Aí protocolava em outro lugar, depois dava um adjunto sem braço, no meio do processo comunicava o endereço certo. Mas ele já estava lá e ninguém mais ia perceber, não mudava. Porque era o pior foro. Hoje não tem mais isso. Não tem mais isso. Então, o ponto aqui, a premissa a gente vai entender que a competência regional do distrito, né, da subcomarca, ela é absoluta, se for, não vai poder negociar. Eu acho que você sabe disso, eu não concordo que seja possível negociar a competência absoluta. E eu disse isso expressamente no meu livro. Cabral, por exemplo, pensa diferente. Hoje, 5 anos depois, eu estou vendo isso com olhos um pouco diferentes. Eu não sei se é tão absoluto assim. Talvez eu mude, eu estou para defender isso, que eu dizer que não seja possível negociar mudança de justiça. Eu acho que o limite é mudança de justiça. Ou mudança de competência material. Mas eu não sei até que ponto hoje... Eu me permito refletir junto com você, Fred. Me preocupa muito, não é o aspecto até funcional, talvez, que era um exemplo, talvez, uma parte da doutrina não falava material, né? Ele falava que é uma organização estruturada do Poder Judiciário, ele ia mais para o administrativo do que propriamente material. Mas daí, talvez, a grande tradição, porque aí ele falava, não, a estrutura do Judiciário que determina é ele sob pena de um caos, que... na linha tradicional, você tinha lá a sua argumentação, e em São Paulo é muito forte essa premissa. Mas eu vejo que um dos problemas, talvez, seja algumas questões de segurança jurídica para você poder ter uma certeza de onde buscar certidões, como, por exemplo, nas ações imobiliárias, isso é absolutamente sensível. Então, eu vou dar um exemplo. É gostoso poder falar disso, porque você fala do Cabral, uma reflexão, você fala de um ponto, a gente lembra quanto tempo a gente fala do assunto, e eu estou lembrando aqui de um detalhe, que é o seguinte: se nós tivéssemos uma certidão unificada no país, talvez a resposta fosse diferente. Mas como nós não temos, algumas imobiliárias talvez tenham alguma peculiaridade. Não estou dizendo, talvez no campo obrigacional, pelo menos não na grande maioria, mas o compromisso de venda e compra, a questão em torno de posse, a questão em torno de propriedade, tem um elemento sensível aí que poderia ser problemático você alterar, né, a competência. Mas essa pergunta foi feita, inclusive, por uma professora assistente do nosso curso. Muito boa. Pergunta excelente. Inclusive, é uma cláusula que, em São Paulo, Fred, é absolutamente corriqueira. Lembrando que em São Paulo nós temos diversas histórias, diversas cidades diferentes. Eu posso, por exemplo, ter peritos que não aceitem fazer perícia em algum local, tamanha distância ou grau de peculiaridade, a situação específica. Então, nós temos tantos São Paulos aqui dentro que é realmente muito interessante falar nesse aspecto, porque você acaba, inclusive, numa cidade tão grande, impedindo até os objetivos do Código de Processo Civil. Quando, por exemplo, eu já defendo a possibilidade de o foro ser trabalhado melhor, desde aquela época que você permitia trabalhar com o cumprimento de sentença, com a execução, com a definição pelo domicílio do devedor ou do bem objeto da constrição. Eu já falava para os nossos alunos lá há 11 anos atrás dessa possibilidade de uma cláusula, porque ela não estou indo contra a absoluta, mas já permitia isso. Mas dentro de São Paulo é útil. Porque você, às vezes, tem uma distância gigantesca, mas você não vai poder fazer isso, porque não vai estar diante dessa peculiaridade, porque esse corte, como você falou, espacial, não é um corte espacial. Ele passa a ser ou material ou até funcional, e aí gerando esse problema. Acho até que um diálogo com o trabalho do Cabral de competência seja talvez fundamental para a gente desestruturar. Ele aborda isso. Exatamente, porque você não pode ficar vinculado a elementos que são, inclusive, disfuncionais em relação
a demanda. É muito oportuno esse tipo de diálogo. Eu vou ser um pouquinho mais direto aqui nas perguntas. Temos aqui uma outra perguntando o seguinte: na ação de despejo acumulada com cobrança, é possível o julgamento parcial do mérito para continuar a ação apenas sobre o quantum de beato, cabendo assim uma convenção processual? Porque nós sabemos que a leitura do dispositivo induz obrigatoriamente a sentença parcial de mérito. É algo que eu costumo, inclusive, falar bastante. Mas aqui a pergunta dele é para ser mais incisivo ainda. Quer dizer, é para dizer se a convenção processual admitiria esse tipo de inclusão para tornar algo impositivo na apreciação. Isso é uma concretização daquele exemplo que eu dei na exposição, que é o da bifurcação do procedimento. É exatamente isso. É você separar o procedimento em duas fases, necessariamente, quer dizer, sem permitir que o juiz faça sobre essa possibilidade um juízo de conveniência. As partes querem assim, querem uma fase para definir se há o caso de despejo ou não, e outra fase para definir o valor dos aluguéis. Perfeito. A outra questão, para não dar margem à alegação de vulnerabilidade, a assistência dos advogados do locador e do locatário é necessário para estabelecer negócios jurídicos processuais? É a configuração de é necessário, então, ter advogado ou não, Fred? Essa é uma pergunta do milhão, né? A gente não faz contrato de locação com assinatura de advogado necessariamente, tem lá um foro de eleição. E o foro de eleição é um negócio processual. Então, a presença de advogado não é necessária para celebrar negócios processuais, sobretudo quando feitos no bojo de um contrato. Agora, é importante, é interessante, se for possível, sim, porque você diminui, você diminui a possibilidade de depois alegar vulnerabilidade. Sendo contratos empresariais, isso seria pouquíssimo provável que acontecesse, mas com pessoas naturais, isso pode vir a acontecer. Então, a gente até já aprovou lá no Fórum Permanente de Processualistas Civis, de que o William é um dos líderes, tem um anunciado lá, né? A presença de advogado, a ausência de advogado é indício de vulnerabilidade. É indício de vulnerabilidade, não é certeza, mas é um indício. Eu, quando faço negócios mais, assim, digamos assim, escrotinhos, eu sugiro que ele venha negritado, venha com espaço específico para assinatura e o meu cliente recomenda que a outra parte tenha advogado. Cria essas três quebra-molas aí para evitar o problema no futuro. Só para lembrar nossos alunos, porque é uma das modalidades de indicação de cláusulas onde há alguma desistência ou alguma renúncia a algo, o Código de Processo Civil, com a defesa do consumidor, por exemplo, que presume uma vulnerabilidade, ele trabalha com essa hipótese para garantir um momento de escolha dessa parte. Então, daí, apropriar-se dessa questão para não ter uma ignorância no meio de um contrato supostamente de adesão, ou pelo menos que tenha alguns elementos mais delicados nesse ponto. Perfeito, muito bem compreendido. Já estamos indo para o final. Eu queria só... Você mencionou muitas coisas das ações locatícias. Tem um ponto que é bastante interessante, e talvez para as ações locatícias também, e que eu gostaria de lhe perguntar, que é a previsão de não caber recurso, seja ele para a segunda instância, ou pelo menos em sede de especial e extraordinário. Eu sei a tua posição, mas gostaria de brevemente te ouvir, porque eu acho que ele pode ter uma implicação nesse caso, como pode ser, por exemplo, uma implicação naquela imposição que a ação revisional de aluguel, as diferenças só podem ser cobradas após o trânsito em julgado. Ou eu precipitaria o trânsito, ou então eu até diria que caberia execução, mesmo cabendo especial. Gostaria de te ouvir nesses dois pontos. Veja, eu defendo que cabe o pacto de instância única. Um pacto de instância única. Se eu posso fazer arbitragem, que no mais das vezes é instância única, eu posso fazer o pacto de instância única no judiciário. Posso. Ponto. O problema é que eu tenho dúvida se o judiciário brasileiro vai aceitar um pacto de instância única que impeça, por exemplo, alegar nulidade. Eu tenho um pouco... Eu não sei como é que isso vai vingar no judiciário. Tenho dúvidas. Não recorrer extraordinariamente fica mais tranquilo.
Agora, um pacto de que, assim, o que quer que venha, eu não posso impugnar. Por exemplo, eu faço o pacto de instância única, mas sai uma decisão sem motivação. Pô, não era isso que não foi isso que eu contratei. Eu queria, eu não recorreria se fosse um negócio tudo ok. Mas tendo uma barbaridade dessa, não poder recorrer é complicado. Então, eu tenho um pouco de receio de um pacto de instância única tão amplo que impeça recurso para discutir nulidade. Essa é a única ponderação que eu faço. Perfeito. Fred, a última pergunta, ou troca de ideias aqui entre nós, você não acha que nós já estamos quase chegando no momento em que nós estaremos discutindo, dialogando e preparando os novos aplicadores, até não para a admissão do negócio, mas muito mais para uma calibração do negócio, para saber muito mais se ele é válido ou não, mas muito mais se há um perigo muito grande numa previsão, para que a gente também tenha o segundo momento, o segundo estágio da construção, que é o estágio não só da admissão, mas saber também calibrar, porque você não pode prever todas as variáveis futuras e também discutir no futuro. Por exemplo, uma teoria da imprevisão para incidir uma rebus sextantibus para você alterar um negócio processual é algo bastante delicado, porque você problematiza algo que teria sido para ser eficiente e não para se transformar em mais um problema, né? Concordo. E seu raciocínio é muito, muito importante. Por exemplo, uma coisa que eu não falei, que que são para os acordos envolvendo custos, que é muito comum. Quer dizer, você definir, por exemplo, como é que vai ser as despesas do processo, já vai ser rateado e tal, enfim, quem vai arcar com o quê. A teoria da imprevisão desses casos é muito importante, né? Porque pode ser que sobrevenha uma situação em que a realidade financeira da parte que havia convencionado de um jeito não permita mais. Isso é comum nas arbitragens, né? Aquilo que nas arbitragens se chama de impecuniosidade da parte, né? Que fez a convenção de arbitragem de um jeito, agora chegou, não tem condição de bancar mais a arbitragem. As fortunas que são as arbitragens no Brasil. A lógica é a mesma. Exatamente. Então, estamos construindo esse novo momento. Bem, eu estou aqui nesse momento final do nosso diálogo. Eu gostaria primeiro de permitir só a sua licença, só para que eu pudesse divulgar rapidamente o nosso curso de Direito Imobiliário, que é essa proposta que está aqui hoje. Nós estamos recebendo o professor Fred Didier nesse momento dessa aula aberta, justamente mostrando a possibilidade do nosso curso para que eventuais interessados possam ir no site da Pontifícia Universidade Católica, da PUC de São Paulo, pucsp.br, e lá vão ter o curso de Direito Imobiliário na especialização. Tem um link em todos os nossos segmentos, inclusive é importante dizer isso, nós estamos não só no YouTube, e vai ficar no YouTube, como também no LinkedIn, no canal oficial da PUC, e também no canal oficial do Facebook. Todos simultaneamente estão sendo agora ao vivo e também permanecerão com essa brilhante, histórica exposição para nós, no nosso curso de Direito Imobiliário, com a participação do professor Fred Didier. Lembrando que agora, até dia 30 de junho, houve uma proposta para o nosso curso de 20% de desconto para inscrições até dia 30. Nós estamos muito interessados em termos mais participação, tivemos uma turma muito grande já no primeiro semestre, foi uma felicidade muito grande para nós. Não é um problema para nós o momento triste que nós vivemos da Covid, porque nós conseguimos desempenhar todo o sistema eletrônico muito eficiente, como nossos alunos podem ser testemunhas, podem procurar todos os nossos alunos que estão cursando para saber, e que posteriormente, com a regularização, retomaremos também as atividades, embora eu acredite que contatos como esse com o professor Fred e tantos outros, como o professor Cabral, como o professor Rodrigo Mazei, como o professor Talanini, que esteve aqui semana passada para arbitragem, tantos colegas, desembargador Rigolin, desembargador José Maria, desembargador Loureiro, todos os professores na nossa casa também, que estão aqui presentes, professor Érico Frederico Ganstrump, professora Cláudia Carrali e tantos outros que fazem parte do nosso curso. Professor Adriano Ferriani e tantos demais colegas que fazem parte, junto com os professores assistentes e a nossa equipe toda de apoio, eu e o professor Everaldo como coordenadores do curso.
e a professora Carla Borba como a nossa assistente de coordenação. Então, eu quero, por último, dizer e participar aqui com o meu amigo, professor Fred Didier, essa pessoa fantástica que deu uma dedicação tão grande. Vejam que eu queria só destacar isso, porque Fred eu conheço há muitos anos, nós temos uma relação muito antiga, desde momentos de início de atividades acadêmicas. Eu me lembro que uma das primeiras publicações em coletâneas que eu tive de maior difusão foi num trabalho que ele coordenou, procedimentos especiais da legislação extravagante, onde eu escrevi o primeiro trabalho em direito imobiliário, que ele me convidou, que foram ações locatis, que eram revisional e renovatória. E é um tema que nós tivemos junto lá pela editora Saraiva, naquela época, aquele momento nosso. Depois eu fui... 2003. Exatamente. Fui convidado, tenho a honra de participar de inúmeros trabalhos, leituras complementares que o Fred organizava já com uma ideia de selecionar artigos para os alunos, e depois tantas histórias, até chegar num convite para participar dessa coletânea maravilhosa que é do novo CPC, dita do novo CPC, ainda falamos de grandes temas do CPC. Tem uma coletânea atrás de você aí, que você participou. Tem uma coletânea que eu coordenei que está atrás de você aí, ó. Tem. Intervenção de terceiros aí, ó. Aqui, ó, além dessa coleção, que você, inclusive, que é o religioso, que você gostou do tema, e a gente conversou sobre ele, tem nosso histórico aqui, tem aqui o Fred, tem aqui a sua livre docência e toda a sua história, em que eu tenho a honra de poder estar mencionado também como teu amigo, alguém que participou dessa linda trajetória, Fred, que você tem, e que você merece todo o sucesso que você tem, e que continua tendo com muita força. A gente tem que agradecer muito por você dar essa oportunidade, você que é um acadêmico por excelência, embora com uma grande advocacia, porque você parou o seu momento, teve o carinho, eu digo carinho, porque é o carinho, a palavra tem que ser essa, o carinho de trabalhar conosco o tema e trazer hipóteses específicas, trazer esse cuidado tão grande com cláusula. A gente não podia ter mais do que isso, ser brindado essa noite por você, Fred. Muito obrigado. Obrigado a você. O nosso semestre com essa aula magna que atua, viu? Eu fico muito feliz, quero te agradecer mais uma vez e dizer que nós estamos muito felizes em 3 momentos simultâneos, em 3 canais simultâneos, que estão com inúmeros, com uma plateia muito qualificada sendo assistindo, inclusive no LinkedIn, que eu recebi várias mensagens, e temos, só para concluir, as nossas aulas abertas têm sido mais visualização na história da TV PUC, que mantém lá as visualizações, é só verificar lá que elas têm uma das maiores visualizações, inclusive quando nós tratamos também de efeitos da pandemia e nas ações imobiliárias. Enfim, Fred, muito obrigado, uma boa noite para você, obrigado por esse tempo que você nos dedicou, nós aprendemos muito com você, espero que a gente possa rever em breve, ou no fórum, ou no encontro, ou só simplesmente um encontro entre nós, eu que também tenho a honra de fazer parte do teu curso brilhante de especialização, também da Faculdade Baiana de Direito. Desde o comecinho, desde aquelas escadas que a gente subia, não é? Aquelas Exatamente. Que a gente subia. 2002. E partia pelas salinhas ali, onde tinha, no começo, alguma vendagem dos primeiros livros da Juspódio. É importante dizer isso, porque isso é história, Fred, e isso tem que ficar consignado. É isso, meu cara. 2002. É isso aí. E depois o Boa noite. Depois o amado. É isso aí. Fred, obrigado. Tudo de bom para a família. Tudo bem. Um beijo, querido. Muito obrigado, meu irmão. Tchau. Tchau. Obrigado.